Um apelo à unidade. Um apelo à unidade. Há uma velha anedota que diz a respeito de um homem, um náufrago. Aquele homem teve o seu navio afundado e somente ele conseguiu chegar a uma determinada ilha, uma ilha que estava deserta. Tentou de todas as maneiras fazer contato com alguma embarcação, enfim, e não conseguiu. Passaram-se alguns meses e até mesmo alguns anos e aquele homem continuava naquela ilha. Um dia, no entanto, um navio passava e percebeu a existência de alguém. Ele fez sinais e ele conseguiu ser visto. Um bote deixou aquele navio e foi ao encontro dele naquela ilha. Grande alegria, que satisfação, agora ele vai ser resgatado, vai embora para a sua casa. Enquanto preparavam para o resgate daquele homem, conversavam, queriam saber a respeito dele, o navio, onde ele estava, se mais alguém havia se salvado, enfim. Eles então conversavam. O capitão do navio, então, ouvindo a história daquele homem, percebeu que naquele lugar 3 edificações estavam ali presentes, 3 cabanas existiam naquele lugar. O capitão, então, depois de ouvir o relato daquele homem, disse assim: bem, você disse que está sozinho aqui nesta ilha, por que existem 3 cabanas? Aquele homem, então, olhou e disse assim: é simples de explicar, né? Aquela primeira cabana é a minha casa, onde eu moro. Que bom. E a segunda? A segunda é a minha igreja. Interessante. Você construiu uma igreja para você? Sim, aquela igreja ali é a minha igreja. E a terceira cabana? Aquela terceira cabana ali é a minha ex-igreja. Aquele homem sozinho tinha conseguido estar numa igreja e depois deixá-la também. Querido, essa história ilustra o sentimento existente em muitos corações. O sentimento que leva ao afastamento, à divisão, ao afastamento. O sentimento que muitas vezes está presente no coração daqueles que deveriam se empenhar, se esforçar decididamente pela unidade, por caminhar junto, por manter a comunhão, por viver em unidade na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 10, revela a sua preocupação, uma grande preocupação com a unidade da igreja. Ele recebe informações de que aquela igreja estava vivendo dias de muita dificuldade. Havia contenda, havia briga, havia desentendimento, partidos estabelecidos na igreja, muitas discussões, muitos embates acalorados estavam acontecendo ali naquela igreja. O testemunho estava sendo arranhado, a comunhão interna estava sofrendo grandes dificuldades. E então o apóstolo resolve escrever a sua carta, primeira epístola aos Coríntios, uma carta dura, difícil, uma carta de repreensão, uma carta em que Paulo realmente faz colocações bastante pesadas, duras de se ouvir, de se ler e, portanto, alguma coisa que toca ou deve tocar o coração, não só daqueles que o ouviram naqueles dias, mas também ao nosso coração nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo, então, manifestando essa preocupação, ele escreve da seguinte maneira: Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo, quando discutirdes, e não haja divisão entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Quando olhamos para esse texto, nós vemos a preocupação da palavra de Deus, a preocupação do apóstolo Paulo. Ele não apenas organizava as suas igrejas, ele não apenas estruturava trabalhos, plantava os trabalhos de pregação do Evangelho do Senhor. Ele continuava se preocupando com a igreja. E um dos pontos fundamentais que ele manifesta, no qual ele manifesta preocupação, é exatamente no tocante à unidade da caminhada cristã. E é nesse contexto que o apóstolo, então, apresenta a sua argumentação. Os coríntios e nós também precisamos entender que a igreja não pode caminhar se ela não estiver unida. Ela não pode avançar se não estiver em comunhão. Ela não pode subsistir se estiver dividida. E é exatamente por isso que o apelo de Paulo é nesta direção. O apelo pela unidade.
Um apelo à unidade é a mensagem que temos para o seu coração nesta ocasião. É a mensagem que temos neste aniversário da igreja, dos 20 anos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Paulo está assim apresentando uma palavra, ele está dizendo, rogo-vos aqui aponta para encorajar, para exortar, para implorar com intensidade. Paulo está lançando um apelo dramático para aqueles crentes, para aquela igreja. Ele está lançando um apelo apaixonado, cheio de intensidade. Ele está procurando tocar o coração daqueles irmãos. Ele diz: eu estou rogando a vocês, eu estou pedindo com insistência a vocês, eu estou exortando vocês com toda a intensidade para que vocês possam manter a unidade entre vocês. Paulo não está fazendo um mero apelo, uma orientação, mas ele está rogando. E ele não apenas roga com essa intensidade, com toda essa carga de intensidade aos coríntios, mas ele roga não por ele roga não por outra pessoa qualquer, ele não roga em função de um líder ou de uma outra pessoa que seja da igreja, mas ele diz assim: irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa somente até o verso 10, pela 10ª vez, ele usa o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não está banalizando o nome do Senhor Jesus. Mas ele, diante de um quadro de divisão, um quadro de contendas, um quadro em que os irmãos estavam em litígio, Paulo procura lembrar, ao enfatizar, ao repetir, ao insistir, ao voltar sempre ao nome do Senhor Jesus, ele procura então enfatizar que quem deve estar à frente, quem deve estar governando, quem é o Senhor da igreja, é Jesus Cristo. Somente quando olhamos para o Senhor Jesus, somente quando lembramos que o Senhor Jesus é de fato o Senhor, dono e sustentador da igreja e de nossas vidas, é que é possível dar ouvidos aos seus ensinamentos e praticá-los também. Paulo não está pedindo em seu nome, não era alguma coisa que era baseado na consideração para com ele, mas Paulo está rogando em nome de Jesus, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, o centro, o dono, o doador, o sustentador de toda a obra da igreja. Querido, quando pensamos em qualquer coisa no tocante à igreja, precisamos entender que ela precisa ser baseada em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja, desta igreja, é o Senhor da igreja nos céus e na terra. Ele é o verdadeiro Senhor e é no nome dele que Paulo faz esse apelo e é no nome dele que faço esse apelo a você também nessa manhã. Em seguida, o apóstolo Paulo então apresenta o seu apelo. E ele apresenta o seu apelo enfático de uma maneira muito direta. Ele pede 3 coisas àqueles irmãos. Ele pede 3 coisas àquela igreja. Ele pede, primeiro, que vocês entrem em acordo, né? Em algumas versões, em algumas traduções, que sejais concordes no falar. Que entrem em acordo ou que sejam concordes no falar. O que Paulo está dizendo, que ele está pedindo, é que vocês estejam em paz, resolvam as diferenças, que vocês vivam em harmonia a partir da reconciliação. Querido, entrar em acordo é o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz. Entrar em acordo só é possível quando o nosso espírito está em harmonia, quando o nosso coração está disposto a entrar em acordo. Você conhece muito bem aquela expressão que diz assim: quando um não quer, 2 não brigam, não é verdade? Em Minas Gerais, nós falamos da seguinte maneira: quando um não quer, 2 não brigam, mas também não fazem as pazes, não é isso? Essa é a realidade. Entrar em acordo. Entrar em acordo aponta para estar em paz, caminhar na direção da paz, em resolver diferenças. As diferenças sempre vão existir. Conflitos são uma realidade na experiência humana, na realidade da trajetória humana. Precisamos então buscar a paz e precisamos entrar em entendimento, precisamos resolver as diferenças e isso implica uma vida de harmonia por meio da reconciliação.
Vivemos um tempo, num mundo em que as pessoas estão cada dia mais intolerantes, cada dia mais difíceis de entrar em acordo, cada dia mais distantes umas das outras. Recentemente, neste mesmo espaço, falava sobre a cultura do cancelamento, não é isso? Eu não gostei de uma palavra, não gostei do jeito como a pessoa me tratou nessa ou naquela situação, então eu cancelo, eu risco da minha vida e ponto final. Mas a palavra do Senhor nos chama para entrar em acordo, que sejais concordes no falar. O nosso falar precisa refletir o nosso desejo pela paz, pela harmonia, pelo entendimento. Paulo então faz esse primeiro apelo, faz esse primeiro chamado emocionado, esse chamado intenso para a igreja de Corinto, e o faz não em nome dele, mas no nome do Senhor Jesus. E ele diz: entrem em acordo. Entrem em acordo, sejam concordes no falar, vivam em paz, busquem reconciliação, superem as diferenças, vivam, portanto, em harmonia. É o primeiro apelo de Paulo. Para que possamos viver em unidade, precisamos obedecer essa primeira ordem, devemos entrar em acordo, devemos ter o coração aberto para entrar em acordo. Segundo pedido que Paulo faz, segundo clamor que Paulo faz não haja divisões. Não haja divisões, não haja cismas, não é cisma de estar cismado com alguma coisa, a ideia do estar cismado não é que eu estou desconfiado, mas é a divisão mesmo, separação, não haja cisma, não haja rupturas entre vocês, não haja partidos, né? Não haja dissensão, não haja a bifurcação, uns para um lado, outros para outro. Na igreja de Corinto havia um problema muito grave, um problema muito sério. Aquela igreja estava dividida em partidos, havia um verdadeiro cisma naquela igreja, dissensões. Alguns se diziam de Jesus, outros se diziam de Paulo, outros se diziam de Pedro, outros se diziam de Apolo. Cada um tinha o seu lado, cada um tinha o seu grupo. Isso estava matando a igreja, estava destruindo a igreja. Quem chegava tinha de escolher um grupo ou não estava em lugar nenhum. E é provável que algumas pessoas nem fossem recebidas por grupo nenhum, né, ficando alheias ao processo. O que o apóstolo Paulo está dizendo: não pode haver divisão, não pode haver cisma, não pode haver partido. A igreja do Senhor Jesus é una, a igreja do Senhor Jesus é indivisível, a igreja do Senhor Jesus não pode ser partida. E quando isso acontece, o coração do Senhor se entristece profundamente, mas ele também age em favor da sua igreja. Querido irmão, querida irmã, a igreja se caracteriza pela comunhão e pelo amor. Jesus, na noite em que foi traído, na última noite em que esteve com seus discípulos, ele deixou claro, ele disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor com que nos amamos. E o amor deve ser caracterizado pela unidade, pela comunhão, pelo dar as mãos, pelo resolver diferenças, estar em paz, viver em harmonia e não admitir cismas, partidos ou dissensões, pelo coração estar unido, pelo fato de estarmos juntos em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo apresenta um terceiro clamor. Ele pede: entreis em acordo, não haja divisão, e ele apela finalmente: sejais unidos. Sejais unidos. Em outras versões diz assim: sejais inteiramente unidos. Quando somos unidos parcialmente, essa parte que não está incluída na união, cedo ou tarde vai provocar a desunião. E é exatamente por isso que Paulo diz assim: sejam inteiramente, completamente unidos, né? É interessante que esta união não significa a ausência de opiniões, de contraditório, de outros posicionamentos. Não significa dizer que todos tenham de ter o mesmo posicionamento, mas é o entendimento de que, na medida em que o meu posicionamento não é o aceito por todo o grupo mediante argumentos sólidos, então o meu coração acompanha os outros irmãos. A palavra do Senhor nos ensina que no meio do conselho sempre há sabedoria, porque são várias ideias, vários posicionamentos.
Mas o que acontece? Às vezes somos derrotados em nossa ideia. Todos, ou a maior parte, decide por uma direção. E aí nos sentimos desprestigiados, achamos que não deve ser dessa maneira. E então dizemos assim, bom, então eu não participo mais, eu estou contra, eu não vou estar ao lado, não vou caminhar mais juntos. E aí surgem muitas igrejas por aí. Por causa disso, por causa de vaidade, por causa do entendimento de que é a minha vontade que precisa prevalecer. Querido, querida, a palavra do Senhor nos diz, sejais inteiramente unidos. E esta ideia, a ideia do termo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui, ele aponta para a ideia da restauração, como se alguma coisa tivesse caído, e as peças espalhadas. E então vai sendo restaurada, vai sendo resgatada a unidade. Era uma expressão utilizada no meio médico, a restauração de uma junta, por exemplo, ou no meio político, no linguajar político grego dos dias de Paulo, que apontava para a realização de acordos, de conciliação entre partes, entre partidos, entre grupos. Paulo está dizendo, busquem a reconciliação, tenham, portanto, o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Cristo nos leva à unidade naquilo que é essencial. Mas podemos divergir de um ponto ou outro, podemos divergir de uma ou outra situação, podemos defender as nossas ideias, nossos pensamentos, sem nunca colocar em risco a unidade, sem nunca colocar em risco o entendimento entre nós. Esse é o desafio para hoje, esse é o desafio para a igreja, esse é o desafio neste aniversário de 20 anos, o desafio da unidade. O desafio de olhar o coração e perguntar como eu tenho trabalhado pela comunhão, como eu tenho trabalhado pela unidade no corpo de Cristo. Meu amado irmão, esse é um tempo para você olhar o seu coração e perguntar como eu tenho cooperado para a comunhão em Cristo Jesus. Como eu tenho cooperado em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo como Paulo. Estejam concordes, não haja divisão, sejam inteiramente unidos. Amém. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, nesta manhã, quando estamos juntos, refletindo sobre a Tua Palavra, neste 20º aniversário da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, clamamos a Tua graça, clamamos a manifestação do Teu poder sobre nós. Assim como Paulo apelou no passado, da mesma maneira eu rogo aos meus irmãos e apresento essa súplica diante de Ti. Que possamos estar plenamente unidos, concordes, que haja paz, entendimento, comunhão em nosso meio. Que o Senhor, ao olhar para a Tua igreja aqui nesta cidade, possa se alegrar. Que o teu coração possa se sentir satisfeito em ver este grupo, essa parcela da tua igreja, fazendo aquilo que agrada o teu coração. Que possamos vencer diferenças, que possamos atravessar lutas, que possamos, ó Deus, acolher, que possamos demonstrar amor para com todos aqueles que estão conosco, aqueles que chegarem, aqueles que estiverem ao nosso redor. Abençoa a igreja, cada membro, nossas vidas, continue segurando firme a igreja que pertence ao Senhor, pois oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.